Fala galera, começando aqui o vídeo de ações para semana, sempre pelo Ibov, né? Para a gente dar uma olhada aí. Temos uma formação de fundo no Ibov e um padrão que vem se repetindo. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo um padrão se repetindo em diversos ativos, tanto do Ibov quanto de outras cestas aí, tá? Mas o que que a gente percebe, né? O Ibov tinha feito um fundo no semanal e confirmado recentemente, na semana dia 11 do 9, e depois já deixou um topo logo em sequência, perdendo aquele fundo, que seria o que a gente chama, né, de anular a tendência, né? No caso do semanal aqui, o Ibov iniciou lá em março esse pivôzinho de alta, que acabou indo até a resistência gráfica mais importante, e aí começou esse movimento mais difícil, mais lateral e tal, que tá fazendo a gente sofrer um pouquinho, né? E a gente percebe então, ó, um fundo praticamente na mesma região do anterior com divergência de alta, tá? Isso também é interessante e vocês vão perceber em outros papéis aí uma situação parecida com isso, tá bom? O dólar. Bom, antes disso, né? O que que a gente pode esperar? Se eventualmente o Ibov confirmar esse fundo, eu acho que a gente volta a ter um mercado bem interessante, né? Lembrando que no diário ele acabou anulando o pivô de baixa, parou no ponto ali, já deixou um topinho na sexta-feira. Vou mostrar rapidinho aqui, né? Ele rompeu o último topo aqui, que seria o pivô de baixa, mas acabou deixando um topo em sequência. Então o diário está apontando um pouco mais para baixo nesse momento, ainda sem direção, né? Mas pelo movimento seria apontar mais para baixo. Quem sabe para formar aquele fundo duplo que eu falei. E no semanal tá querendo apontar um pouquinho mais para cima, que é essa nova formação de fundo com divergência de alta, tá? Então a gente está numa briga aí. Essa semana é exercício de opções, né? Na sexta-feira, então tudo isso acaba influenciando um pouquinho o mercado, tá? E aí, ó, o dólar futuro deixou um topo, né? Depois de também anular a tendência de baixa, formar esse, a gente pode chamar de pivô de alta. E o dólar entrou uma correção no semanal aqui, formando um topo, né? E no diário, ao contrário, não ia falar, mas eu vou mostrar aqui, não ia mostrar diário, né? Mas no diário eu comentei essa semana até em vídeo de fechamento que poderia começar a formar um fundo aqui para tentar esse pivôzão de alta e ir embora. E foi exatamente o que aconteceu na sexta-feira. Então, rompendo 5,116, abre essa possibilidade do dólar continuar o movimento de alta no diário. No semanal, tá abrindo espaço para uma correção um pouquinho maior. Então, a gente também tem briga aí no semanal do dólar, tá? Índice financeiro formou fundo na semana passada, essa semana acabou confirmando. Não fechou assim tão animador, mas ok. Enquanto eu não perder aqui a mínima que foi 11,020, né? Ainda existe essa possibilidade desse movimento de alta e o índice de consumo formou fundo nessa semana, então tá meio que no meio do caminho, tentando desenhar aqui um OCOI e tal, né? Mas se romper a máxima aí que foi 2,799, confirma um fundo e tem a chance de também tentar um padrão de reversão, beleza? Bom, vamos ver os papéis aqui da semana passada, né? A Amazon confirmou fundo no semanal e acabou não andando. Aqui tá preso, né? Entre a 21 e a 200. Eu não faço nada nessa situação, tá? BPAC confirmou fundo e acabou não andando também. JBS, a gente entrou nessa compra, né? Na comunidade, então a gente fez a compra aqui, beleza. Ainda não chegou na parcial e tal. Nossa parcial tá um pouquinho mais esticada do que um para um, inclusive. Vale nem confirmou e nem anulou o topo, ou fundo, aliás, desculpa. Então, Vale, ainda existe essa condição, né? Já vou até deixar aí. MDia também não anulou e nem confirmou, mas aqui para mim eu já acho que não tá mais tão legal. Inclusive, o padrão ainda tá formado, né? Mas saiu da minha listinha lá das ações. Essa WISC, né? WIS também não anulou e nem confirmou, segue válido aí o padrão de fundo duplo, não tá na minha listinha lá também, mas segue válido, tá? Apple aqui confirmou o fundo do semanal e a gente percebe que Apple, isso aqui já é cotado lá nos Estados Unidos, tá? Mas também um movimento muito parecido com o Ibov, inclusive, um movimento gráfico bem parecido com o Ibov, tá? Então confirmou o fundo do semanal, não chegou nem perto de parcial ainda. A Amazon exatamente a mesma coisa.
As três médias juntas aí confirmou fundo, mas não andou. Cisco aqui confirmou fundo, também não andou. Então, padrão muito parecido lá nos Estados Unidos. Bradescão chegou até a passar, né? Aliás, chegou a testar a máxima da semana passada, não passou, aliás, não confirmou fundo, então segue válido o Bradesco aí também, tá? Não tá com uma relação de risco-retorno tão favorável por causa dos indicadores aqui, mas é um papel que tem chamado a atenção. Camil anulou o padrão de fundo, não confirmou, então anulou o padrão. E Ser Educacional confirmou, foi testar a região de resistência, não passou. Então, por isso que eu não quis nem pensar em recomendação aqui. E Microsoft foi mais uma lá nos Estados Unidos que confirmou fundo do semanal, mas não andou, tá? Bom, para essa semana, galera, a gente tem aí então alguns papéis, né? A Vale está na lista, como ela já está ali em cima, não vai entrar. Então a gente tem, ó, Even 3. E aí percebam também setores, né? Tem mais, tá, galera? Eu não coloquei todos aqui porque é aquilo que eu falo principalmente nas minhas aulas. Não é todo fundo que gera uma oportunidade. A gente tem que ter argumentos, né? Então, por exemplo, MRV também tem mais outros papéis aí do setor de construção que formaram um padrão parecido, mas não estão tão interessantes assim. Agora, ó, percebam a situação. Even 3 tinha formado fundo recentemente, confirmou e aí deu um stop, né? Se tivesse comprado, um fundo que não daria para fazer nada, e já fez um fundo um pouquinho mais abaixo, mas logo em sequência, e a gente percebe também uma leve divergência de alta no estocástico, tá? Então, existe uma possibilidade de pivô de alta aqui em Even 3 no semanal. Quero. Aqui é um fundo duplo, né? Não tão igual ao Ibov, mas um fundo duplo aqui no semanal. Beleza, também um padrão bem interessante. XP, lá nos Estados Unidos, tá? XP fez essa pernadona de alta, anulou a tendência de baixa no semanal, fez uma correção bem curtinha, é verdade, mas já formou esse novo fundo aí, o que pode startar, né? Então, ó, bem próximo da retração de 38, inclusive, então pode startar agora o rompimento dessas máximas aqui de 27 dólares e tentar ir embora. Cirela formou fundo na média de 200 também, ó, fez aqui um pivôzinho de alta, subiu rompendo a 200 bem forte. Agora testando ela como suporte junto com o último topo rompido ali. E tem um padrão bem interessante aqui, só não está com uma relação de risco-retorno tão legal por causa dos indicadores, tá? Mas ainda assim é um papel que vale a pena acompanhar aí ao longo da semana. Raizen, ó, aqui tá parecido com o Ibov, né? Então a gente percebe o fundo que tinha deixado em agosto e setembro confirmou e teria dado um stop loss e formou um fundo logo em sequência, ó, retração de 50% de FIBO, da pernada de alta. Então, um novo fundo com divergência de alta no estocástico, muito parecido também com o que o Ibov tem desenhado lá, né? Neoenergia, exatamente a mesma coisa, né? Tinha formado um fundo de semanal que acabou não sendo confirmado, então esse não teria dado stop loss, e formou um fundo um pouquinho abaixo, né? Mas logo em sequência com uma bela divergência de alta aqui, também sem uma relação de risco-retorno tão favorável assim no semanal. Ó, fundo tem topo no semanal também servindo como suporte e tal. Bem interessante, uma possibilidade também de um pivô de alta aqui. Vale a pena acompanhar, tá bom? E aí a Trisul, que formou um fundo também na retração de 50%, também sem uma relação de risco-retorno tão favorável por causa dessa resistência no 5,40 aqui, mas muito bacana também para observar esse tipo de situação, tá? A gente percebe aqui ó, o fundo do semanal, que acabou não sendo confirmado, formou um fundo logo em sequência também. Então, muito parecidos aí com o que o Ibov tem desenhado lá, né? E aí, só para a gente falar lá de fora, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. As criptos. Finais de semana as criptos são mais devagar mesmo, não tem jeito. Mais lentas aí. Bitcoin deixando um topo no semanal, tá? Ethereum já confirmou esse topo, inclusive, né? Nessa semana e está descendo. Binance Coin está lateral nessa região. Mas vamos aqui ao mercado americano que formou fundo no semanal. Aqui eu não tenho estocástico lento. Mas se a gente perceber, ó, tem um fundo também muito próximo, né, do anterior, aqui testando uma regiãozinha de suporte no gráfico semanal. Então,
o S&P tem uma grande chance aí até de retomar o movimento de alta, tá? Isso é bem legal mesmo da gente observar aí ao longo da semana. Nasdaq, como eu vinha falando para vocês, nem chegou a desconfigurar o padrão de alta, confirmou fundo nessa semana, acabou fechando aí estável, né? Fechou com 0,05 de alta, então bem estável, mas também tem chance de ir embora. Vamos ver se essa vontade dos compradores vai aparecer ou não. A Alemanha também formou fundo no semanal, fechou bem estável aí, né? Um dojizinho, fundo no semanal, próximo do anterior. Então, os padrões estão sendo muito parecidos, né? Tanto aqui quanto lá fora, tanto nas ações quanto nos índices, estão muito parecidos, né? E aí a gente tem o petróleo que formou um fundo no semanal. Semanal, né? Aquela correção foi extremamente saudável e fechou perto da máxima aí na semana e vamos embora, né? Tem tudo para continuar o movimento e chegar pelo no semanal teria espaço para ir até mais, mas 98 é resistência, só que primeiro precisa passar os 95, tá? O minério lá nos Estados Unidos também formou fundo, nosso EWZ formou fundo também. E aí a China, diferente, né? Segue numa tendência de baixa um pouco maior. China tem espaço para chegar até esses 3.500. Vamos ver se isso acontece aí ao longo desses próximos dias ou semanas, né? Que a gente tem para observar aí, tá bom? Bom, é isso aí, galera. Só recados rápidos aí. Essa semana não vai ter vídeo de fechamento, tá? Semana que vem também, a maior parte da semana também não. Mas para quem é da comunidade, claro, vai estar sempre assistido aí, porque estarei sempre de olho e mandando lá as coisas que eu enxergo, tá bom? Então, se você quiser fazer parte da comunidade, na descrição do vídeo aí tem o link. Tamo junto, um grande abraço, uma ótima semana. Fui!